10 homens para uma mulher. A frase não nasceu num poema. Nasceu na portaria, às 6h50 da manhã, quando o prédio ainda boceja e o elevador parece pedir licença para subir. Tal carrega a chave no bolso do avental e um plano que não tem nome. O bip da cobertura é curto, objetivo. Piso limpo, vidro sem dedo, café passado do jeito certo. O dono da casa atravessa a sala com o telefone no ouvido e os olhos em lugar nenhum. Ele fala baixo, como se as palavras precisassem caber numa planilha. Bom dia, ela diz. Bom dia. Ele responde, o suficiente para não parecer de pedra. Não é romance, é método. Tal gosta dele, não do holograma que o trabalho impõe. Gosta do homem que recolhe a caneta que cai, que encosta o polegar na borda da xícara antes de beber, que às vezes prende a respiração quando lê. O problema é que ele só percebe o que está sublinhado. Então ela aprende a sublinhar. A portaria tem mais notícia do que o jornal. Jonas dobra o papel, mede o tempo pelo vai e vem de mochilas e saltos e olha para tal como quem mede bússola. Vai chover? Chove gente olhando, ele diz, meio rindo, meio sério. Só não vira atalho, menina. Quem só gosta de mapa não gosta de curva. Eu não me perco. Ela devolve, apertando o botão do elevador. No 10º, amanhã se organiza em objetos. Xícara no lugar certo, toalha que seca onde tem que secar, janela aberta na medida. Às 10, um pacote chega. Papel pardo, fita simples. O entregador assobia o próprio atraso, pendura o capacete no cotovelo, estica a prancheta. Assina aqui tal. Assino. Ela ri de canto. Leve. Deve ser ar. Posiciona o embrulho na bancada, exatamente no caminho do copo d'água. Não é exibido. É calculado. O dono entra, abre a torneira. A água cai como metrônomo. Presente? Ele pergunta, olhos no filtro. Experiência. Ela responde enxugando a borda da pia. Ele faz, do tamanho de uma sílaba que não decide nada. A cobertura tem um escritório de vidro. Tudo o que é discreto vira espelho ali. Tal passa com o rodo, olhar baixo. Vê-lo reflexo, vê costas curvadas, dedos na tecla, mandíbula dura. Deixa o pano de prato no lugar de sempre, o cesto no lugar de sempre, a planta levemente girada para o lado do sol. Não pisa além do combinado. É cena, mas não é teatro. É só vida colocada no foco. A varanda do 1201 resolve afinar o ar perto do meio-dia. Violão tentando achar o tom. A parede filtra um acorde que parece lembrar de alguém. Tal leva um prato de frutas, encosta na quina do parapeito por 2 minutos. Bonito isso, ela comenta. Ainda fica. Ele promete, dedilhando. Na volta, a porta do escritório está entreaberta. Ela não procura o rosto, procura o reflexo. O dono não levanta a cabeça. Outra lição. O ouvido dele escuta mais números do que notas. O jardim pede tesoura. Folha que cresce sem direção vira sombra demais. Vê se esse galho entra no vaso, tal. O jardineiro pede, trazendo a planta para o sol. Corta um pouco mais. Ela sugere, mão firme. Se não tira o excesso, não cresce direito. Tesoura é sinceridade, ele filosofa. E janela? Testemunha, ela olha de canto. O vidro reflete céu e sombra. Sombra imóvel. O interfone toca. Jonas anuncia a visita. O irmão do dono aparece com pressa e uma gravata enrolada na mão. Opinião rápida. Listrada ou lisa? Lisa. Quem fala alto é o gesto, não a estampa. E o gesto? Chegar no horário. Ele ri, agradece, some. Pela borda dourada de um quadro, Tal vê o dono observando de longe. Meio passo. Nada de fala. Fim da manhã, a portaria vira palco de voz grave. Um homem de pasta fala em normas, silêncio, obras, regimento. Se for notificar por escrito, Tal diz sem levantar o tom. Terça e quinta, horário comercial. Tá no acordo. Você entendeu o regimento? Eu li Jonas atrás do balcão, segura o orgulho no olho. No elevador, Tal encontra o dono no espelho. Algum problema? Nenhum que papel não resolva. Certo, ele acompanha a porta fechar. Pequeno avanço, olhar que fica, em vez de atravessar. À tarde, a quadra do prédio tem uma sombra boa.
Um professor passa com elástico na mão. 10 minutos de alongamento salvam a semana. Ele diz: salvam o quê? O que trava? Tal entra, respira. É corpo, não flerte. Mas acontece na janela certa. Lá de cima, alguém vai e volta como quem procura um arquivo que diz respeito a si. Não é o olhar direto. É movimento que entrega que algo começou a existir. De volta ao corredor, com cheiro de cloro nas mãos, um gravador aparece na altura do peito. 3 perguntas rápidas sobre trabalho invisível. O rapaz pede, alinhando o microfone com um caderninho amassado. Invisível para quem? Ela devolve. Para quem não faz. Então não é invisível. É só mal visto. Ele grava 2 frases, agradece e some. Tal guarda o cartão no bolso do avental. A porta do escritório está aberta o suficiente para sinalizar presença. O dono cruza o olhar com ela por menos de 1 segundo. Não é sorriso, não é desvio. É reconhecimento. Anotado. No dia seguinte, o bairro acorda com notícia torta de um roubo. Um homem de uniforme passa a manhã pelo prédio, pede câmera, pede horário. Posso ajudar com a lista de quem entra e sai, tal oferece. Ajuda. Ele confirma, enotando com letra quadrada. Ela e Jonas marcam minuto, revisam imagem, anotam rosto. Quando volta ao Silpo, o dono está no corredor, camisa dobrada no antebraço. Deu certo. Vão recuperar a imagem. Eu dei um caminho. Obrigado. A palavra pesa mais hoje. Não cai no chão, chove de atravessar roupa. Tal desce com a mochila sob o avental. Jonas faz cara de quem já viu o guarda-chuva perder batalha. Melhor esperar, ele arrisca. Eu peço um carro. O veículo para na porta, vidro embaçado, motor ronronando. O motorista desce e abre. Tal entra, diz obrigada. O elevador se abre no mesmo instante e o dono emerge no hall. Por 1 segundo, os olhos dele acertam o retrovisor. A seta pisca. Um microgesto endurece o rosto e volta ao lugar. Tal não nomeia. Registra. Não é indiferença pura, outra manhã. As rotinas se repetem, mas a intenção muda de lugar. Tal coloca as mesmas xícaras, limpa os mesmos cantos, gira a mesma planta 1 centímetro para o sol. Agora cada gesto tem a espessura de uma pergunta. Você vê? Não é provocação barata. É espelho. No meio da semana, o homem do jurídico volta à portaria com papel passado a limpo. A conversa é curta ou objetiva. Tal assina como testemunha do óbvio. O dono, no alto, parece engolir a cena em silêncio. Mais tarde, ele aparece na cozinha, encosta a xícara, observa o filtro pingar. Você sempre foi assim. Sim. Assim como? Direta. Só aprendi a não gastar palavra. Ele concorda com a cabeça, meio distraído, meio não. O silêncio que fica não é gelado. É denso. Uma tarde boa para acidentes pequenos. Um copo escapa, um parafuso rola pelo chão, uma notícia ruim chega pelo celular de alguém que não sabe esconder cara. Tal navega por tudo com o mesmo cuidado. Resolve, segura, respira. O dia termina com a casa inteira no lugar e um incômodo que não é cansaço. É vontade de pausa. Ela pausa quando a janela da sala começa a desenhar o laranja do fim do dia. Pega o pano, dobra com precisão. Pensa nos 10 homens que cruzaram sua manhã e tarde, cada um com um pedacinho de cena sem nome. Pensa no único homem que importa, não para virar final de novela, mas para não sair da história como objeto de cenário. No dia seguinte, ela entra no escritório com os recibos. Pousa as folhas, confere as cifras. A tela do computador reflete no vidro e, pelo reflexo, ela lê uma linha antes das janelas mudarem. Ligeiro demais para ser acaso. Relacionamentos no ambiente de trabalho, política e riscos. Ele fecha com a naturalidade de quem vive de planilhas. Mais alguma coisa? O Drito pergunta neutro. A geladeira tá com barulho. Eu vejo depois. Certo, obrigado. O obrigado tem a mesma gravidade de ontem. Tal sai, encosta a mão na bancada fria da cozinha por 1 segundo. Não quer segredo, não quer culpa. Quer clareza. E percebe que talvez ele tenha ouvido antes mesmo de falar. É quase engraçado. O primeiro passo dele foi procurar a regra. O primeiro passo dela foi decidir que regra boa é a que protege os dois. O resto pode esperar.
Ela não protela. Espera o som de arquivo salvo, que sempre vem alguns minutos depois do silêncio do vidro. Ele aparece na cozinha com a xícara vazia, a mesma xícara que já sabe o caminho de cor. Tal ajeita o pano no ombro, vira a torneira no mínimo e não inventa preâmbulo. A gente precisa falar, ela diz. Sem dureza, sem floreio. Ele pousa a xícara, endireita levemente o corpo como quem troca de postura de trabalho para postura de gente. Eu sei, ele responde, e não quero errar. O não quero errar abre mais portas do que qualquer desculpa. Tal encosta os dedos na borda da bancada só para lembrar do próprio contorno. Eu não vou seguir encenando. Começa. Se você não sente nada, tudo bem. Eu não fico aqui fazendo barulho para ver se acorda. Mas se sente, não vai ser enquanto eu trabalhar para você. Ele demora o tempo de um gole imaginário e concorda com a cabeça antes de qualquer palavra. Eu sinto, ele admite baixo. E pesquisei regra porque não quero transformar você em assunto, nem a casa em campo minado. Eu preciso saber lidar com isso do jeito certo. Do jeito certo eu saio sem drama. Você segue. Lá fora, se ainda fizer sentido, a gente toma um café. Sem dívida, sem esconderijo. Ele respira e o ar da cozinha muda meio grau. Desses ajustes microscópicos que a gente reconhece no corpo antes de entender na cabeça, eu te escrevo uma carta boa, ele diz, e levanto a ponte com 2 famílias que confiam em mim. Você escolhe. Para mim, é importante que seja bom para você, não um castigo. Não tem castigo. Tal responde. Tem escolha. Eles combinam prazos e modos. 2 semanas para fechar pendências, treinar o básico de uma transição limpa, mapear a casa onde tudo mora, o pano certo, a vassoura certa, as contas com vencimento teimoso, a manha da janela que emperra nos dias úmidos. Ele promete não encostar um dedo na pressa. Ela promete não deixar bilhete atravessado. Ética não é palavra de papel, é jeito de segurar o cabo da faca. A conversa cabe inteira num intervalo de café. Quando termina, a cozinha está no mesmo lugar. As louças construíram uma ordem silenciosa no escorredor e o mundo não saiu dos trilhos. É curioso como decisões que parecem imensas ocupam na prática a largura de um balcão. No corredor, o vidro devolve os 2 de um jeito diferente. Não tem segredo na imagem, só claridade. Jonas lá embaixo ainda não sabe, mas vai perceber no passo. O da varanda toca, sem querer, uma sequência que combina com alívio. O jardim não muda de cheiro, mas o corte que a tesoura faz parece mais honesto. Tal carrega uma calma que não é felicidade. É uma leveza que vem de ato concluído. Os dias seguintes viram uma coreografia de despedida. Não há anúncio, não há contagem regressiva. É trabalho feito com a mesma atenção de sempre, talvez com um tipo novo de capricho, o do fechamento perfeito. Tal revisa gavetas que ninguém abre, limpa atrás de móveis que ninguém move, organiza um caderno de instruções que não infantiliza ninguém. Uma página para o cronograma de lavanderia, outra para os produtos que não reagem bem entre si. Uma observação para a janela do quarto que gruda quando o vento muda. Um lembrete do lado do filtro. Trocar o refil dia 12. No meio disso, a vida continua entrando pela porta com pesos e vozes. O homem de pasta volta com uma versão final de um acordo qualquer. O da portaria segura uma encomenda que chegou com o nome dela, e ela assina sem sorriso excessivo. O do elástico aparece com um alongamento improvisado na quadra, e ela ri de si quando percebe que o corpo desaprendeu de pedir licença às costas. O de uniforme retorna com boas notícias. Acharam a bicicleta do quarteirão de trás, e um detalhe que ela notou no vídeo ajudou. O do gravador manda o link da matéria prometida. As palavras dela lá, não esfregadas como bandeira, mas colocadas onde precisavam estar. Ela não encena mais nada. Não é necessário. O que antes tinha intenção de espelho agora é só vida no prumo. Mesmo assim, é como se o prédio tivesse afinado as antenas. Gente que não reparava, repara.
Um vizinho acena com a cabeça, outra pessoa, que nunca disse nada, diz obrigada pelo elevador segurado num reflexo de gentileza. No 1201, a música desce menos invasiva, como se compreendesse que som também sabe se comportar. O dono da casa cumpre a parte dele com discrição. Ele apresenta duas possibilidades em folhas simples: dias de trabalho, endereço, distância, perfis de família, valores, nada que pareça comercial, tudo que pareça atenção. Veja sem pressa, ele diz, deixando as folhas na mesa da copa junto ao caderno recém-organizado por ela. Tal lê e pensa com critério. Uma das opções fica a uma condução de casa e abre espaço de manhã para o curso que ela sonha em fazer, sem catar o resto da vontade ao fim do dia. A outra paga um pouco mais, mas pede sábados intercalados. Ela escolhe a primeira sem medo de parecer menos ambiciosa. Ambição não é só dinheiro, é também tempo que dá fruto. Quando comunica a decisão, ele não argumenta, não recalcula. Apenas confirma com um ótimo, que não tem impostura, e pergunta do que precisa para a transição. Tal monta uma lista. Não é longa, não é cara. É precisa. Ele providencia. A lista chega no dia seguinte, hora do almoço, num carrinho de mercado, que o homem da portaria quase fotografa. Ficou bonita a montagem. Frascos alinhados como gente numa foto de turma. Há também os pequenos rituais invisíveis que o fim de um ciclo inventa. O pano preferido que ela achou na promoção. Ela deixa lavado e dobro perfeito numa prateleira mais alta, com um elástico em volta, como quem guarda um segredo à vista. O vaso, que sempre pareceu triste, ela troca de posição e descobre que era sombra demais. Não da planta, mas da vida que a planta via. E por mania de fechamento ela escreve um bilhete de 3 linhas, que não é confissão nem despedida. Obrigada por ter olhado quando importava. Atenção não é favor. Cuide bem da casa, ela cuida de volta. No penúltimo dia, Jonas chama pelo interfone como quem chama para uma conversa de bar que não vai acontecer. Sobe aqui um segundo, ela pede. Subo não, que minha guarita tem corrente. Você desce 5? Ele diz, rindo com o próprio improviso. Ela desce no intervalo entre tirar a roupa da máquina e checar a lista de compras. Jonas ergue os olhos por cima do jornal. Já sei. Você já não pisa igual. Troquei sola, ela brinca. Sabe o que gosto em você? Não fez novela. Fez arrumação. Novela só funciona na TV da sala, e olhe lá, no resto dá é trabalho. Vai dar certo. Já está dando. E você, cuide dos meus horários inventados, hein? Se a próxima pessoa fizer diferente, não é erro. É outro jeito. Aprendi isso te vendo, ele admite. O prédio muda o morador. O morador muda o prédio. O que fica é quem sabe nomear. No último dia, antes do almoço, o homem da varanda toca uma música que ela já ouviu em uma manhã qualquer e esqueceu na pressa. Tal abre a janela um pouco mais, só para ouvir. O banho de som entra, e ela guarda isso como quem guarda cheiro de comida que lembra a infância. Na hora de sair, a casa parece respirar um pouco diferente. Talvez seja ela quem respira diferente. Não tem festa. Não tem bolo. Tem um aperto de mão que não parece burocracia. Eles ficam frente a frente, com a mesma mesa no meio, mas a mesa não separa. Ele diz obrigado de novo, com a palavra inteira, não metade. Ela devolve com de nada que não diminui. Ambos sabem que aquilo é o que é, um fim limpo. Te envio a carta no fim da tarde, ele fala, recolhendo os papéis com cuidado. Eu passo amanhã só para pegar, ela diz, sem subir. Deixo Jonas cuidar do ritual. Eu entendo, ele responde. E quando você estiver pronta, posso te mandar uma mensagem. Sem pressão. Se preferir que eu não mande, me diga agora. Manda, mas só quando não tiver nenhum resto de contrato. Ela fixa. Eu também não vou me esconder do que eu quero. No hall, Jonas faz a cerimônia silenciosa de sempre com o elevador, como se cada dobra do gesto servisse para amparar quem passa. Hoje é até logo, ele diz, sem trocar de tom. Hoje é até logo, ela confirma. Em casa,
Tal põe a carta sobre a mesa com a mesma reverência com que colocaria um pão quente. Lê linha por linha. Não é carta padrão. Fala de pontualidade sem virar moral, de confiança sem virar dívida, de atenção aos detalhes sem virar exigência cega. Não tem adjetivo gasto demais. Tem a descrição exata do que ela faz quando ninguém está olhando. Manter o mundo pequeno no lugar, sem pedir holofote. À noite, ela espalha cadernos na mesa. Abre o link da matéria que o rapaz do gravador enviou. Ouve a própria voz dizendo que invisível é só o que a gente decide não nomear. Ela sorri com o próprio tom. Liga o despertador para meia hora mais cedo, com a disciplina que vem quando a decisão já foi tomada. No dia seguinte, o primeiro dia sem subir ao 12º anda mais lento e mais largo. O corpo percebe isso. Ela tem uma visita marcada na casa nova. O prédio é diferente. Portaria mais baixa, azulejo antigo, cheiro de café de verdade vindo de uma cozinha de vó em algum andar. A mulher que abre é direta, sem briga com palavras. A casa tem filhos adolescentes que falam alto de manhã e um cão que mede as pessoas pelo jeito como encostam a mão na cabeça dele. Ela se sente em casa de um jeito que não tem a ver com apego, tem a ver com o lugar da voz. A conversa é clara, as expectativas alinhadas, horários fechados, um espaço grande aberto para 2 dias de estudo, que ela disse que precisava com todas as letras. A mulher da casa anota, confirma, não acha um absurdo. Tal percebe o que muda quando você não supõe que o outro vai te negar. Os acertos acontecem mais rápido. Ela sai da visita com uma chave temporária e a promessa de formalizar no fim da semana. Na esquina, compra um caderno que não dobra a capa como os cadernos baratos. O dono da papelaria recomenda um lápis 2B. Ela testa na própria mão e sente que o grafite desliza sem lutar. Coisas pequenas servem de vetor para coisas maiores. Em blocos, sem precisar de cronômetro. Resolve o vazamento com veda-rosca. Promete ajudar a tia com a instalação do app novo no celular no sábado. Manda uma foto da folha de exercícios com uma seta mostrando onde a colega errou a troca. O mundo respeita quem respeita o próprio contorno. Nem sempre, mas mais vezes do que o medo supõe. No caminho para a cafeteria, a cidade estende suas armadilhas. O ônibus que para um quarteirão antes do ponto por causa de obra, a moto que costura pelo corredor e obriga pedestre a pular para o lado. O farol que dura 2 dias quando você está atrasado e 2 segundos quando você está adiantado. Tal sai com margem. Chega no horário. O relógio da praça marca 15h55 quando ela pega de esquina. Ela para na vitrine, como quem confere se não vai levar vento demais na porta. O lugar tem cheiro de canela, ruído de xícara, 2 cadeiras vazias ao lado da janela. O celular vibra de novo. Estou chegando. 3 minutos. Ela encosta os dedos na madeira da moldura, só para fixar a realidade. Não é novela, não é prova, não é teste, é café. E qualquer coisa além disso, se houver, vai caber na frase que ela já disse em outra cozinha. Se for para acontecer, não será com ela dentro de um contrato com ele. Ela entra, escolhe a mesa que não vira palco nem canto. O barista pergunta, para quantos? E ela diz 2, sem tropeço. Pede água com gás e, numa gentileza consigo mesma, um bolo de fubá que prometia ser úmido só pelo descanso da forma. Encosta a bolsa no gancho, tira o celular do modo silencioso pelo caso de uma mensagem da casa. O cachorro da família nova não passa do portão sem autorização. E hoje, o portão tem reforço. Ela observa quem está por perto não para medir ameaça, mas por costume de quem aprendeu a ler salas. Um casal que divide um brownie em fatias milimétricas, um homem que gesticula sozinho diante do laptop, uma moça que risca o caderno com cores de marca-texto como se o mundo dependesse daquilo. O barista entrega a água e o bolo. A primeira garfada diz a verdade, úmido como prometia. Quando o sino da porta dá o aviso do abril de novo, ela não precisa olhar de imediato. O reflexo na colher,
Aponta um blazer sem gravata, um passo que ela reconhece pelo tempo com que encosta o calcanhar no chão. Ele se aproxima. Não traz pasta, não traz papel, não traz formato de escritório. Traz só os ombros no lugar. Posso? Ele pergunta com a mão nas costas da cadeira, não no encosto, como quem deixou de custear lugar que não é seu. Deve, ela responde. Ele senta, pede um café coado, sem açúcar. A xícara chega rápido, o vapor desenha uma linha curta no ar. O mundo aperta o volume sem sumir. Eles se encaram do jeito que duas pessoas que já sabem coisas importantes se encaram. Sem urgência. Obrigado por ter marcado, ele diz. Obrigada por não ter marcado antes. Ela devolve, com um meio sorriso. Era importante não misturar. Eu aprendi. A conversa começa, mas não vai fundo ainda. A porta abre e fecha. O barista passa com uma bandeja. O sol inventa um arabesco de luz na parede. É como se a cidade se oferecesse para testemunhar sem opinar. Eles falam do curso. Ele fala de um projeto que andou no tempo em que ela não passou lá. Ela fala da casa nova e de como a rotina muda quando ninguém parte do pressuposto de que você vai ceder tudo. Ele escuta de verdade. As frases dele perderam aquela pressa de quem precisa chegar antes no ponto final. As dela perderam aquela armadura de quem supõe que tudo é teste. Você trouxe suas regras para um papel. Ele comenta, lembrando de um bilhete antigo. Trouxe. E coloquei na geladeira. Não é ameaça. É mapa. Acho bom, ele diz. Mapa evita que a gente confunda estrada com precipício. Ela morde o bolo de fubá com a parcimônia de quem não quer que a conversa vire avaliação. Ele bebe um gole e pousa a xícara com delicadeza, não por cuidados de etiqueta, mas porque mão desacostumou de tremer perto dela. A pausa que vem depois não dói. O silêncio é o que é. Espaço. O celular dele pisca uma notificação qualquer que ele ignora. O dela vibra com uma mensagem da mulher da casa. Tudo certo por aqui, relaxa. Tal manda um emoji de polegar, fecha a tela e deixa o telefone no modo rosto para baixo. Eles marcam com esse gesto simples que o presente é presente. Eu vim mais para ouvir do que para dizer. Ele arrisca, enfim. Então, ouve. Ela devolve. Eu gosto de você. Não é paixão que empurra contra a parede. É gosto que deixa a gente em pé. E quero que, se a gente for tentar qualquer coisa, não vire jogo de plateia. Nem cena. Nem prova de que alguém sente. Já passei por essa fase de espernear. Não me interessa, nem a mim. Ele completa com um alívio que tem som. Ela não conta, mas percebe que o coração não está escalando parede nenhuma. Desce as escadas de incêndio em paz, pronto para recomeçar do térreo, se precisar. O corpo também aprende quando a alma decide. O café esfria um pouco. Eles pedem mais água. O barista sorri com os olhos, como quem também gosta de finais que não são explosão, só são bons. E é aí, nessa altura do encontro, que o bloco do dia termina dentro dela. Uma pausa de quem vai virar a página sem medo do que vem na próxima. O relógio da parede marca 16h42. Ele está prestes a dizer algo que empurra a conversa para um lugar nítido, mas a fala ainda não saiu. Tal encosta as mãos na borda da mesa, ajeita o prato do bolo em meio centímetro, organiza o pensamento que não precisa de legenda. Do lado de fora, a cidade mantém o ritmo. O ônibus passa, duas buzinas se conversam, uma nuvem cobre o sol por 3 segundos e vai embora. Dentro há espaço para a próxima frase. Ela respira. Ele também. A campainha da porta toca de novo, como quem batuca um compasso de espera. O resto, o que importa mesmo, fica apontado para o próximo gole. À tarde, passa no Gil só pela portaria. Não sobe. Jonas entrega o envelope com a carta, como combinaram, e um saquinho com um pão doce. Da padaria da esquina, ele diz. Doce bom precisa de companhia, e você não perde a chance de disfarçar carinho de logística. Ela ri. Ela vai embora a pé, sem pressa, empurrando o mundo com o passo necessário. A cidade se abre num mapa que ela agora não tem medo de desenhar com mais curva. Os 10 homens para uma mulher continuam existindo.
porque o mundo é feito de gente e de olhar cruzado. Só que agora a moldura mudou de lugar, e o quadro começa a aparecer do lado de dentro. Na noite desse dia, o celular vibra. Não é ele, é a mulher da casa nova confirmando a data. Agradecendo o jeito como tal, explicou as coisas sem floreio. 2 minutos depois, outra mensagem. Uma amiga da amiga que precisa de alguém 2 tardes por semana. Os fios se puxam uns aos outros quando a gente não se retrai. Ela fecha os olhos antes da meia-noite e dorme 1 hora inteira sem o músculo do maxilar acender. Acorda com o despertador do jeito antigo, a primeira dingue de sempre, e levanta no primeiro toque. Faz café, abre o caderno novo, escreve no alto da página: regra é arrimo, não jaula. E sozinha, pega o lápis 2B e traça uma seta grossa para o lado de um número que talvez nunca tenha feito sentido e agora faz. A mensagem que ela sabe que virá, virá quando tiver que vir. Enquanto isso, a vida ocupa o dia que pediu. A casa nova entra para o mapa, os nomes novos entram para o ouvido e o corpo de tal encontra um ritmo que não machuca. Nas folgas, ela testa receitas que ficavam sempre para depois. Pão de queijo que fica certo sem veste de padaria, molho de tomate que acerta no doce sem açúcar. São pequenos ensaios de autonomia que alimentam mais do que o estômago. O que havia de cena agora é escolha. Se alguém olha na rua, ela olha de volta na altura certa. Se alguém puxa a conversa, ela decide se tem tempo ou se não tem, e diz sem pedir desculpa. Se um erro acontece, um copo que cai, um ônibus que atrasa, um cálculo que não fecha, ela aplica a máxima que ganhou do jardineiro sem saber: tesoura é sinceridade. Corta o exagero, poda a culpa, deixa brotar o que tem que brotar. Um dia qualquer, no andar novo, ela dá de cara, no corredor do prédio, com um rosto conhecido que ela não esperava. O homem do elástico carrega uma sacola de supermercado e reconhece primeiro o sorriso, depois a pessoa. Olha só, ele diz, mais feliz do que surpreso. O mundo é redondo mesmo e pequeno quando a gente anda. Ela responde, se precisar da quadra para alongar de graça, avisa. Eu alugo o braço também para carregar coisa pesada. Eu pago em pão de queijo, ela negocia. Fechado, ela volta para casa com a certeza de que nenhuma porta se fecha como a gente imagina. Algumas só mudam de dobradiça. E é mais fácil atravessar quando o aviso não é de proibido entrar, mas de puxe com calma. A semana se abre como caderno novo, folha sem o vinco do uso. Na geladeira, os bilhetes de tal viram tríade de sobrevivência. Discrição não é invisibilidade. Atenção não é favor. Tesoura é sinceridade. Embaixo, uma 4ª linha aparece em caneta de outra cor. Regra é arrimo, não jaula. E pronto. A casa tem seus postes de luz. 10 homens para uma mulher continua sendo a regra da cidade, só que a moldura mudou. Agora, eles aparecem como o cotidiano que acontece, não como vitrine nem prova. O da banca da esquina guarda o jornal que ela, às vezes, compra só pelo passatempo das palavras cruzadas. O motorista do ônibus puxa a porta 2 segundos a mais quando vê que ela vem correndo. O rapaz da lanchonete separa um pão de queijo do lote melhor. O entregador de água oferece instalar o garrafão e ela diz, obrigada, eu consigo, num tom que não bate, só afirma. O mundo não precisa ser combate para ser firme. Na casa nova, as manhãs têm voz de adolescente e passos de cão no corredor. A mulher que contratou tal é direta. O marido de fala pouca. Os filhos, barulhentos em ondas. Ninguém improvisa regra. Eles sentam 1 hora e combinam de verdade. Horas, esperas, ausências, entrega de chave e senha do portão. Tal anota, repete, confirma. O adolescente mais velho derruba um copo no primeiro dia, pede desculpa de cabeça baixa. Ela responde que a cozinha existe para isso, usar. Eles riem. O cão encosta a cabeça na canela dela como quem aprova o contrato. O curso começa numa sala com um ventilador de teto que chia e um quadro branco meio arranhado. O professor tem uma paciência que não promete milagre, só método.
Ele diz, você pensa em imagem, usa isso quando ela trava no meio de uma conta. Tal pega o lápis 2B e desenha flechas, caixas, setas. A matemática vira mapa, e mapa vira caminho. Uma colega do lado, Miriam, cochicha que voltou a estudar porque quer ajudar o filho na lição sem decorar a resposta pronta. Tal se reconhece na frase de outro jeito. Quer ajudar a si sem pedir legenda para os outros. No intervalo, um homem encosta na porta com cara de quem é do administrativo. Quer confirmar nomes para a lista de presença. Erra o dela. É Thalita. Ela corrige, sem siso e sem risadinha. Thalita, perdão. Ele repete e escreve certo. Pequenas vitórias colocam o corpo no eixo. Em casa, o encanamento do banheiro do meio dá um aviso pelo rejunte. Umidade que insiste. A mulher chama o concerto, 2 homens aparecem com maleta e o tom padrão de quem fala como se a casa fosse deles. Tal observa a cena como quem observa a receita. Sabe onde pode mexer e onde não pode. Quando um deles decide que vai quebrar metade da parede para garantir, ela pergunta das alternativas com um vocabulário que aprendeu de tanto ver gente trabalhar. Registro, sifão, curva, anel de vedação. O homem troca de tom. A parede fica de pé. Política do cotidiano. Firmeza sem espetáculo. De tarde, o adolescente menor aparece com um caderno de matemática meio mastigado. Você sabe isso aqui? Ele aponta para uma página que parece cobra desenhada. Sei como achar, ela diz. A gente tenta junto. Descobrem que o problema se resolve melhor se ele desenhar quadradinhos, não tentar segurar tudo no ar. Ele entende. O obrigado sai natural. A casa gosta dessas pequenas campanhas de vitória. No caminho do curso, o homem do elástico, aquele que um dia ensinou alongamento na quadra do prédio antigo, reaparece carregando uma sacola de mercado. Reconhece a cena, ainda lembrando de alongar as costas. Toda vez que a louça pesa, ela ri. Se precisar de ajuda para carregar coisa, grita. Eu cobro em pão de queijo. Tá contratada a troca. De 2 gestos. Eles criam uma ponte que não precisa de mais nada. À noite, na volta, o ônibus enche mais do que o previsto e, ainda assim, uma mão segura a barra e outra segura uma batata doce dentro da sacola de alguém para não rolar pelo corredor. A cidade tem gentilezas que não sobem para as redes sociais. Tal acumula essas miudezas como quem guarda moeda por moeda num pote. O homem do gravador finalmente manda o link da matéria. O título evita exagero. A fala dela aparece limpa. Invisível para quem? Virou legenda em foto de corredor com carrinho de limpeza, mas sem dramatização de cinema. A colega do curso lê e manda mensagem. Você fala bonito sem floreio. Tal responde. Aprendi com o dia. No meio dessa regularidade que se desenha, acontece o que ela já sabia que aconteceria quando tivesse que ser. O celular vibra com um número que ela reconhece antes de olhar. A mensagem é curta, sem pressa, sem contrato. Café! Tal lê 2 vezes. O corpo dá um meio passo de quem confere a bússola. Ela responde quando a respiração volta. Sim, quinta, 16 horas. Lugar neutro. Ele demora o tempo educado de quem aprendeu o relógio dos outros e devolve. Você escolhe onde. Tal escreve o nome de uma cafeteria que fica no meio do caminho. Uma esquina sem memórias em comum e manda o endereço. Ele confirma. Fechado. O resto do dia não para por causa disso. Ainda tem lista de compras. Roupa que precisa de sol. Uma receita de molho que ela quer acertar sem açúcar. E o cachorro que insiste em esconder o brinquedo debaixo da poltrona como se fosse segredo de guerra. Tal tem a sensação de estar fazendo tudo em 2 planos. O das tarefas e o dos fios que se prepararam para se juntar e agora chegam num nó simples. Não aperta, só organiza. Quando a mulher da casa pergunta dos horários de sábado, há um instante em que a agenda quer puxar o tapete do curso. Tal nomeia antes que vire problema. Sábado de manhã eu estudo. Se precisar de mim, venho depois das 11. E aviso com antecedência se o curso mudar. Fechado. A mulher responde sem criar drama.
Ninguém trabalha direito quando precisa se negar inteiro. Tal gosta da frase como quem reconhece uma música que já ouviu. É raro ter patrão que fala como gente. O mundo não vive de raridade, mas quando elas aparecem, convém cuidar. Na rua, os 10 homens seguem aparecendo como parte do pano de fundo. O carteiro tem o hábito bonito de bater palma antes de tocar a campainha. O vendedor ambulante da esquina oferece um guarda-chuva dobrável quando o céu fecha o rosto. O fiscal da calçada pede para tirar o balde do corredor e ela responde com um sorriso que não passa recibo de culpa. O motorista do aplicativo do fim da tarde lembra do rosto dela do dia da chuva no prédio antigo e comenta que a cidade é um mapa com pouca legenda. Tal ri, não precisa contar história nenhuma. O passado fica no lugar. Chega a quinta. Ela acorda mais cedo, sem precisar de despertador. Não escolhe roupa como se fosse prova. Escolhe pelo conforto de quem vai sentar e conversar. Encera o tênis branco com esponja de cozinha, dá um jeito no cabelo que não pede laço, passa protetor solar com a devoção que se reserva a santos. Geladeira com as 4 linhas. Não precisa lê-las. Já sabe de cor. Antes do café, o dia pede seus tributos de sempre. Um vazamento pequeno no tanque, uma chamada de vídeo de uma tia que mora longe, a mensagem de Miriam perguntando se ela já fez a lista de exercícios. O café ainda estava pela metade, quando ele encontrou a frase certa, sem floreio, sem propaganda de sentimento. Eu me apaixonei por você. Tal não sorriu grande, nem chorou, nem fez a cidade parar para ouvir. Apenas deixou o corpo entender a frase. O coração não pulou o muro. Abriu o portão. Ela encostou as mãos na borda da mesa, conferiu a bússola que trazia dentro e disse do jeito que ela tinha aprendido a dizer as coisas. Eu também gosto de você. Apaixonar, eu não queria chamar assim no começo porque parece que vem com o manual pronto. Mas se a palavra te ajuda, usamos. Combinado é não inventar cena. E se for para acontecer, acontece com a regra que a gente já disse em voz alta. Eu não trabalho para você. E a gente fala claro, e segue vivendo a própria vida. Ele concordou com a cabeça, aliviado. Não tentou, prometeu eternidades. Não abriu um envelope com roteiro. Pediu mais água, bebeu devagar, como quem aprende a marcar os minutos de outro jeito. Saíram da cafeteria como quem sai de uma aula boa, sem pressa de contar para a turma, com vontade de aplicar na prática. No caminho até o ponto de ônibus, os dois andaram no mesmo passo sem combinar. A cidade continuava fazendo barulho de cidade, e naquele ruído todo, a decisão deles cabia como uma linha de baixo que sustenta sem aparecer. Os dias seguintes não viraram novela. Viraram rotina com um novo parágrafo. Eles se viram de novo num sábado de sol, numa feira de rua que tinha cheiro de pastel e caldo de cana, e vendedor cantando preço em falsete. Ele aprendeu que Tal escolhia fruta pelo cheiro e pelo peso na mão, não pela cara. Ela viu que ele fazia conta de cabeça quando ninguém pedia, por puro vício de arquiteto. Quando um senhor errou o troco e devolveu a mais, os dois perceberam na mesma hora e devolveram. Riram da coincidência de ética. No fim do dia, sentaram num banco de praça com o caderno do curso no colo dela. Ele perguntou das flechas, das setas, do método que ela tinha inventado para domar equações. Ela explicou sem didática exibida, orgulhosa do mapa que tinha desenhado dentro da cabeça. Ele, que passara a vida desenhando casas, entendeu que tinha diante de si alguém que sabia desenhar caminhos. Não disse em voz alta. Guardou com a mesma delicadeza com que se guarda uma planta de projeto antes do orçamento. A família dela entrou na equação cedo, não por protocolo, mas porque Tal não funciona em esconderijo. A mãe fez um almoço simples num domingo. Arroz soltinho, feijão com folha de louro, frango assado com batata que chupa caldo. E ele chegou no horário, com um bolo de fubá embaixo do braço e a humildade na frente. O irmão, desconfiado por esporte, tentou 2 provocações.
E ele respondeu com humor de quem não veste armadura para não se ferir. A mãe observou mais do que falou. No fim, disse apenas, ele fala olhando no olho. O resto a gente vê com o tempo. Tal sorriu. Era o suficiente. Ele levou Tal para conhecer sua bagunça também. A parte da vida que não vai para o portfólio. A pilha de livros no chão. A cadeira que range quando gira. A caneca preferida que diz mais sobre ele do que os currículos. A foto com o irmão num aniversário velho de criança em que os dois estão com o cabelo medonho. Tal entrou ali sem mexer em nada, e justamente por isso tudo pareceu mais no lugar. Jonas soube antes do prédio inteiro, sem ninguém contar. Viu o passo ao lado, o jeito de apertar botão do elevador, a ausência de segredo. Um dia, quando eles passaram juntos na portaria a caminho da rua, levantou o jornal o suficiente para os olhos dizerem "eu vi" e "eu aprovo" ao mesmo tempo. Ele não era parente, não era chefe, não era amigo de bar. Era o homem que guardava portas e viu gente se perder na tentativa de acertar. A bênção dele, discreta, tinha o valor de uma igreja vazia onde a fé foi feita a pé. Não demorou para que o resto do mapa aprendesse a nova geografia. O músico do 1201, que um dia emprestou acorde para a varanda, apareceu tocando num bar pequeno onde eles foram numa sexta. Dedicou uma música sem dizer nomes, apenas com um olhar de quem entendeu que aquela história era sobre tocar com respeito. O homem do elástico, que reaparecera agora no bairro de Tal, propôs um programa publicamente saudável. Vamos caminhar no parque domingo cedo? Virou hábito de casal. Passos lado a lado, conversa fraturada por respirações, um silêncio bom que não deve nada a ninguém. A vida trouxe dissabores também, porque a vida não para de ser vida quando a gente arruma bem as prateleiras. Um projeto dele atrasou, o que significou noites com olhos ligados demais e uma raiva muda batendo as teclas do computador. Uma cliente dela cancelou 2 dias na véspera, derrubando o orçamento que já tinha destino. Em vez de insistirem em salvar um ao outro das coisas salváveis com o tempo, informaram. Ele disse, hoje estou atravessado, não vou falar coisas que preste. Ela disse, eu posso te esperar, mas não posso pagar conta de luz com esperança. Vamos recalcular. Regras não viraram cerco. Viraram mesa onde as cartas são cartas. O pedido não foi em restaurante, nem com ritmo de vídeo viral. Foi numa terça, na cozinha de Tal, com uma pizza na caixa e uma toalha improvisada em cima da máquina de lavar que fazia as vezes de mesa. Ele tinha uma caixinha pequena no bolso, não de joalheria gritada, de loja de bairro, que embrulha com fita azul escuro. Quando ela levantou para pegar 2 copos, ele pediu um segundo de pausa. Abriu a caixinha e mostrou 2 alianças simples, sem desenho. Eu quero casar com você, ele disse. Do mesmo jeito que dizer, eu volto já, quando volta mesmo. Não porque casamento conserta, mas porque dá contorno. E eu gosto do que a gente desenhou junto. Se você quiser, a gente assina papel, convida quem deve ser convidado, junta a casa e põe a geladeira para dizer nossas regras em imã. E quando a vida vier com pedra, a gente segura junto o guarda-chuva que você aprendeu a usar melhor do que eu. Tal riu com o canto da boca, emocionada sem embalagem. Colocou a mão sobre a caixinha como quem protege, não como quem toma. Eu quero, respondeu. Casar com você, não com a ideia. E a geladeira vai ganhar uma linha nova. Promessa é coisa de dizer só quando dá para cumprir. Assinaram no cartório num dia de sol, tropeçando no verão. Quem foi? Foi porque importa. A mãe dela, o irmão, Jonas de terno emprestado e gravata, que finalmente achou o gesto certo, o músico do 1201, com violão nas costas para a festa da laje à tarde, o homem do elástico, o do gravador que não gravou nada, apenas levou um pão ganho de padaria, o policial do bairro que garantiu que a barraca do cachorro-quente não fosse multada por invadir 5 centímetros da calçada. Gente que um dia compôs as cenas com as quais Tal sublinhou a própria existência.
Agora, ali, eram cenário e conteúdo, testemunhas sem espetáculo. Na laje, a festa teve bolo de camadas sem chantilly exagerado, refrigerante em garrafa que suava de calor, arroz de forno que sempre é mais gostoso no dia seguinte, e uma playlist que juntava o gosto de todo mundo. Sim, inclusive sertanejo que ninguém admitia gostar e dançou, e samba que mesmo quem não sabe bater palma no tempo, descobriu que sabe quando a alegria tem ritmo. Na hora dos votos, Tal e ele disseram coisas que caberiam num bilhete. Discrição não é invisibilidade. Atenção não é favor. Tesouro é sinceridade. Regra é arrimo, não jaula. Os 4 ímãs iam ganhar uma moldura nova na casa nova. E ganharam do tamanho de um porta-retrato. A convivência a 2 trouxe as bobagens gostosas e as chatices inevitáveis. A tampa do creme dental esquecida aberta, o copo que não volta para o mesmo lugar, o "você viu meu carregador?", com uma frequência quase cômica. Não foram para o sofá, cada um para o seu lado. Foram para a mesa com o lápis 2B e desenharam uma planta de casa tão simples quanto funcional. Dia de lavar, dia de pagar, dia de deixar que o outro erre sem palestra. Mais do que dividir tarefas, dividiram responsabilidade de não transformar tudo em plebiscito. A primeira gravidez chegou no tempo dela, com o susto bom e o medo legítimo. Tal, que sempre soube nomear o que sentia, chamou de amanhã que mexe, a sensação de sentir uma vida dentro. Ele, que sempre soube fazer plano, descobriu que algumas coisas não cabem em Excel. A enfermeira do posto, uma mulher de mãos quentes e olhar que não derrama açúcar, explicou as coisas por ordem de urgência. O que realmente importava fazer, o que era excesso de conselho de internet, o que podia esperar. Tal saiu das consultas com um caderno com 2 colunas, fato e mito. Voltou para casa com vontade de agradecer por viver num lugar onde a sala de espera mistura gente. E no fim, todo mundo se reconhece na mais velha ciência do mundo. Cuidado, o parto não foi como nos filmes, nem como nos sonhos idealizados. Foi como precisava ser, assistido, respeitado, com pausa quando precisava de pausa e impulso quando precisava de impulso. Ele ficou ao lado, segurando a mão que conhece, repetindo pouca palavra. "Tô aqui." E estava. No berçário, quando a luz do fim da tarde pegou o rosto do bebê e desenhou uma sombra, Tal lembrou da janela do escritório antigo e de como aprendeu a se ver pelo reflexo. Agora, a moldura era outra. O quadro também. O mundo inteiro cabia em 3 quilos de gente que respirava como se inaugurasse o ar. Deram-lhe um nome que não carregava templo nem promessa de grandeza, um nome bom de chamar na janela e de assinar em caderno da escola. Eles riram um do outro quando confessaram que pensaram em Jonas por um segundo, uma homenagem ao homem que guardava portas e olhares. Mas acabaram escolhendo o outro, que tinha mais a ver com as trajetórias de ambos. Vieram as madrugadas, com o olho aceso, a mão aprendendo pressa nova para trocar fralda, sem parecer cirurgião. O peito buscando ritmo, as visitas que entendem que visita boa lava um copo, a sopa que sempre esfria na metade, a primeira febre que vira um segundo universo de tanta concentração.